Bom dia, pessoal. Boa tarde aqui na Espanha já, né? Nessa terça-feira, 27 de dezembro, agora na Espanha, 13 horas e 21 minutos no Brasil, 9h21 da manhã. Gente, a BTC não tá conseguindo superar a mediana do canal de Keltner. É a mediana do canal que tá travando a gente, ela tá em 17 mil. A gente chegou a fazer um pavio nessa madrugada em 16.972. A gente ameaçou aqui superar a mediana, mas a gente está travado nesse patamar. Um pouquinho acima da mediana se encontra a base da nuvem na projeção em 17.030, 17.040. Então são duas lajes que a gente precisa superar para avançar em direção à base da nuvem na projeção, que segue em 17.400. Mas a partir de amanhã, essa base começa a recuar, então fica mais factível que a gente ceda a força gravitacional do centro gravitacional aqui da nuvem e fique mais fácil essa incursão para dentro da nuvem. Então tem uma série de lajes, de suportes e resistências que estão travando a BTC. Nesse momento ela está presa entre a base dessa cunha triangular, que está servindo de suporte, e a mediana do canal de Keltner, que está servindo de resistência. Se superar, vai travar também aqui na base da nuvem na projeção, em 17.030, 17.040. Se transpassar, aí vai buscar facilmente o centro gravitacional da nuvem, que está na altura de 18 mil dólares. No intraday está um reloginho a BTC, já ofertei um sinal na sala de sinais, ofertei aqui, ó, quando bateu na lower, fechou rapidamente. Daqui a pouco eu vou ofertar mais sinais na sala de sinais. E na banda de VWAP mensal, a gente segue com aquela banda do mês 12 de dezembro, com um espaço, né? Um vão de volatilidade bem estreito, tímido, que está sendo fortemente engolfado pela grande banda do mês 11, dando a entender, indiciando que a gente está repetindo aquele padrão do engolfamento do mês 5 de 21, que fortemente engolfou a do mês 6, a do mês 7, e abriu espaço para a BTC buscar a máxima histórica em 69 mil. Quando o espaço de amplitude movimentacional fica estreito assim e ocorre um belo engolfamento, é o encerramento desse ímpeto vendedor, startando um novo ímpeto comprador. É isso que deve acontecer na BTC. Na seara fática, o mercado de NFTs na Itália vai à loucura em 2022. A projeção de crescimento é exponencial. Como um dos maiores centros culturais da Europa e baseado em cultura, história e arte, o mercado de NFTs na Itália em 2022 nem ligou para o inverno cripto e segue crescendo. Cresceu 47,6% no ano de 2022, até agora, até o dia 27 de dezembro, e a projeção é que vá seguir crescendo exponencialmente até 2028, no mínimo. Na minha leitura, o mercado de NFTs só está começando. No futuro, todos nós seremos meras NFTs para os ecossistemas, para uma sociedade que será governada pela inteligência artificial, que vai aportar nas blockchains. Quem viver verá. E Palau, uma nação insular, um arquipélago na Oceania, vai adotar uma stablecoin oficial que vai rodar na Ripple Labs, no ecossistema Ripple, que é a dona do código-fonte da XRP. É o novo normal. Agora, nações mais desenvolvidas podem se dar ao luxo de criar CBDCs em blockchains próprias, como deve acontecer com o Federal Reserve e com o próprio Brasil. O Banco Central do Brasil já avisou que até 2024 haverá um real digital rodando num ecossistema de blockchain do Banco Central do Brasil. E nações pequenas, como Palau, por exemplo, vão acabar lançando stablecoins próprias rodando em ecossistemas de grandes corporações, como no caso da Ripple. E a SEC, né, a CVM das Filipinas, a Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas, adverte contra exchanges de cripto que operam e ofertam esse tipo de serviço aos filipinos sem licença do governo filipino. Fica esse alerta. E o chanceler russo, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, adverte que a Ucrânia deveria se render mesmo com a eventual retirada
ou um retrocesso das tropas russas, dando a entender que eles poderiam se valer do artefato nuclear. E a Coreia do Sul envia drones como resposta junto ao espaço aéreo de Kim Jong-un. É um movimento sem precedentes. Ontem, para quem não sabe, a Coreia do Norte tinha enviado drones para a Coreia do Sul, que foram abatidos pelas forças de defesa aéreas sul-coreanas. Agora a Coreia do Sul envia drones para o espaço aéreo da Coreia do Norte, numa resposta, num movimento sem precedentes. Vamos ver se essa crise militar entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte não escale para outro nível de gravidade. Já basta a escalada do imbróglio russo-ucraniano, a escalada do imbróglio de Taiwan com a China e agora esse problema entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que na verdade nunca foi solucionado, mas agora está escalando em termos de gravidade. E uma batalha trágica na linha de frente da crise sanitária na China. Os hospitais estão lotados. Os chineses, como eu havia reportado aqui, com a antiga política de Covid-0, não tinham contato com essa série de variantes e agora a abertura abrupta promovida pelo governo chinês está causando esse mega caos. Os hospitais estão todos lotados. Enfim, gente, a BTC nesse cenário caótico está acumulando, está resiliente, está tentando superar a mediana do canal de Keltner, que está ali em 17 mil e pouquinho. Se transpassar, com certeza vai buscar o centro gravitacional da nuvem na altura de 18 mil e que se confunde com o suporte dessa camada congestional aqui, desenhada entre setembro de 22 e outubro de 22. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, vou fazer Polkadot Kusama, Binance Coin. Deixa eu ver se ela deu uma reagida. Nesse momento está caindo 0,16 a 2,4380. Está sentindo muito essa série de foods contra o CZ e contra a própria Binance. Daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.